Papai, papai. Não foi, papai. Quando eu descobri que eu ia ser pai, o meu maior medo era de quem será que eu vou ser para ele, né? Eu tive até febre, porque não é só uma criança, não é só um bebê, né? É alguém que a gente vai construir para a vida. Eu sempre fumei. E por causa do meu filho, eu comecei a entrar no curso de tabagismo, né? Justamente para que ele não possa ter essa herança minha. Eu quero que ele tenha a melhor herança possível de pai, né? A minha infância, no geral, foi um pouco complicado, porque como teve dois, né? Eu tenho um irmão gêmeo, hoje nós temos 33 anos. E naquela época não tinha o costume de dar muito carinho pro filho. Principalmente em relação ao pai, ficava tudo mais com a mãe. Então não tem essa lembrança de pequeno ele dizer que eu te amo, né? Então eu tinha mais intimidade com minha mãe do que meu pai. Quando a gente fazia algo de ruim, vou falar pro seu pai, a gente já ficava com medo. Então a gente só tinha essa perspectiva de pai, dele olhar e falar assim, ixi, hoje eu vou apanhar. Então a gente começou a ser mais duro, a gente começou a ser mais casca grossa, né? A gente começou a fazer coisas escondidas, porque não conseguia falar pro pai, porque a gente não sabia realmente se ele amava, né? Mas ele amava, do jeito dele. Bom, a minha infância com meu pai foi bem abstrata. Eu sou o primeiro filho do segundo casamento do meu pai. Então, o meu pai, ele tinha uma questão que ele precisava trabalhar muito porque ele tinha pensão ainda da outra família a arcar. E o pouco tempo que ele tinha disponível, como ele tinha uma questão com o alcoolismo, ele acabava passando mais tempo com os amigos do que com a própria família. Então, isso pra mim criou assim uma lacuna, uma ausência. Mas a minha mãe, ela teve um papel muito importante nisso, porque ela substituía isso com uma excelência. Quando a gente descobriu que nós estávamos esperando uma criança, o primeiro impacto que eu tive foi desespero. Você quer que o papai lê uma historinha pra você? Então, eu quis realmente, né, o oposto daquilo que eu tinha à disposição. Oi, filho. Tá bom. O pré-natal do parceiro, pra mim, foi inexistente na primeira gestação. Agora, na segunda gestação, que eu descobri que há o pré-natal do parceiro, pra mim foi um alívio saber que existe isso, né? E que eu consigo contar com um sistema único de saúde. Então eu estou sendo cuidado hoje para que eu possa cuidar também. Os homens são distantes da gestação e da primeira infância, principalmente porque não se conecta a masculinidade ao cuidado na nossa cultura. A compreensão é de que o bebê é da mãe. O pai é visto como aquele provedor financeiro apenas. Às vezes, fala de pré-natal, a gente só imagina a gestante. Mas é muito importante esse parceiro estar junto desde o início, porque tem muitas expectativas, muito medo, né? E não é só cuidar da saúde física. O pré-natal do parceiro, ele é um programa do Ministério da Saúde. O objetivo é trazer esse pai, esse parceiro, junto com essa gestante. Então, é cuidar desse parceiro tanto
colher toda uma história clínica, um exame físico e laboratorial. O que é esse laboratorial? São as sorologias, né, as hepatites virais, que a gente tem que rastrear, que é muito importante, até para a mãe e para o nenê. E também investigar se esse paciente pode ter diabetes, controle de pressão, controle de peso, e melhorar esse vínculo da família com a gestante, no pré-natal, no parto e no puerpério. A estratégia pré-natal do parceiro, ela nasce como um desdobramento dos frutos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde dos Homens.Ela tem 5 eixos, dentre esses eixos, um deles é o eixo de paternidade e cuidados. Esse eixo, ele vem com o objetivo fundamental de discutir o modelo de paternidade que vem sendo difundido na nossa sociedade. Os homens têm se afastado das agendas de cuidados no Brasil. E a gente, por meio da estratégia pré-natal do parceiro, a gente tem colocado esse debate, a gente tem atraído os homens para falar de corresponsabilização, de participação. Então a gente incentiva que o indivíduo participe desde ali os cuidados de gestação, de parto, primeira infância, e também podendo instrumentalizá-lo, qualificar esse homem para o exercício da paternidade. É banho, é colocar para dormir, toda essa agenda de cuidados. Quando que se espera, né, que o indivíduo possa aprender a trocar uma fralda, se não num serviço de atenção primária? A maioria de nós não passou por isso, não vivenciou isso até então. Geralmente são pais jovens, né? É um casal novo, está na sua primeira gestação ou segunda gestação, e eu sempre falo, sejam bem-vindos, parabéns pela gestação, vocês estão grávidos, e isso é muito bacana, né? E aí, você vai participar do parto? Vai? Tá tudo combinado já. É isso aí, tem que participar do pré-natal, do parto, do pós-parto. Já faz divertido nessa parte. Na primeira consulta de pré-natal eu já abordo, já ofereço a consulta de pré-natal do parceiro. Muitos deles desconhecem disso, né? Ficam assim, nossa, mas tem, doutora? Tem. Vai ser voltado para você, a consulta é só sua. Se você quiser trazer a sua parceira, você pode, mas se você quiser ter esse momento só comigo, você pode. E quando a gente oferece, eles participam. Bebê. O quê? Bebê. O quê, papai? A gente não ama aquilo que a gente não conhece. Então, não tem como eu falar assim, eu vou amar meu filho, sendo que eu não construí uma relação com ele na barriga. Então, todo dia eu chegava em casa cansado, trabalhava até 11 horas, meia-noite, chegava, pegava o violão, tocava para ele. Tanto é que ele só dormia, ele só parava de mexer ali de fato depois que eu chegava, né? Foi aí que a gente criou essa conexão. Jorge é muito lindo. Jorge é muito lindo. A gestação, né, ela trouxe um amor maior, né? Do momento que mais me marcou foi quando eu escutei o coraçãozinho dele. Que foi que eu entendi que uma parte de mim estava dentro dela, né? Tê? Aí. É muito legal quando a gente escuta o coração do bebê. Eu falo, olha aqui, tá escutando, pai? Eu chamo para perto para participar mesmo. Peço para conversar com a barriga, para falar com o nenê. É a primeira? É a primeira. Como vai chamar? Olivia. Então a gente cria esse vínculo desde o início, preparando para ter um vínculo no parto, que também é muito importante, porque o pai vai estar muito presente ali, e no puerpério também. O meu parceiro, ele me ajudou muito e fez a minha gestação ser muito leve. Muito leve mesmo. Acho que os maiores desafios foram comigo mesma. O medo do amanhã, como que seria, se estava tudo bem com ele, se eu estaria bem, se eu iria dar conta. A sensação que eu sentia quando eu via ele participando, né? Eu me sentia amada, ouvida, me sentia amparada de todas as formas. Porque ele me ajudava em tudo. Desde... tem que tomar o ferro, olha, mamãe, semana que vem tem consulta. Talvez eu nem conseguiria ir em todas.
por esquecer, por estar muito cansada. Então, eu me sentiria desamparada. Bom, para mim o papel do pai durante uma gestação e pós uma gestação é apoio, é respeito, é a presença, porque a mulher está gerando e ela se sente mal, a cabeça da mãe se transforma, então será que eu vou conseguir amamentar? Será que eu vou sentir dor? Será que eu vou estar disponível ali? Será que eu vou ter condições mentais de estar cuidando? E o papel do pai é estar presente e ser esse tripé, esse suporte para ela e amparar ela para que sim, ela consiga, porque o maternar é difícil, o paternar também é difícil. Meu filho chorou quando saiu, meu filho chorou quando levou ele para pesagem, chorou por tudo, mas quando colocou nos meus braços, ele só olhou fixamente para mim e parou de chorar. Então foi aí que eu entendi que a nossa conexão estava assim, diferente. Eu acho que se eu não tivesse acompanhado minha esposa nesse pré-natal, eu seria um cara totalmente desgarrado. Quando o filho nasce, a gente vai criar um amor por ele de fato, porque ele é nosso filho. Mas só que a gente não vai entender de fato o desenvolvimento dele e nem da nossa esposa, né? Então, se eu não tivesse feito esse pré-natal, provavelmente a gente não teria diálogo no casamento, a gente só ia viver brigando, porque ainda continua. Mas se eu não tivesse entendido o pré, como que eu entendeu agora, né? Cuidar de criança é um trabalho muito árduo. E a partir do momento que a gente teve o Jorginho e veio morar juntos, né, sem a ajuda 100% da nossa família, a gente começou a dividir as tarefas. Ele me pergunta muito o que eu quero fazer, se ele pode fazer. Às vezes eu quero fazer e ele sabe que eu tô cansada, ele fala, não, pode deixar que eu faça. Então, esse carinho me faz ser mais paciente e mais amorosa com meu filho. Quando a gente pensa em um pré-natal de parceiro, não é uma coisa imediata, é uma coisa a longo prazo que vai influenciar no crescimento dessa criança, no acompanhamento da amamentação, numa troca de fralda, na primeira escola, criar esse vínculo eternamente. É isso que a gente tenta trazer mais quando a gente fala nesse projeto. Desde 2023, a gente já dobrou o número de consultas de pré-natal de parceiro que vem sendo realizados no SUS. O Brasil foi certificado como livre da transmissão vertical de HIV. Sem dúvida nenhuma, a estratégia pré-natal de parceiro tem um papel nesse dado, né? A partir do momento em que os homens se envolvem um pouco mais, frequentam as unidades básicas de saúde, a gente tem a oportunidade de testar esses homens também em relação ao HIV. Os dados mostram que a capacidade de se expressar, o desenvolvimento psicomotor, a capacidade de interagir também é aumentada quando a figura masculina está ali presente desde o início da vida. Nossa, tá ficando lindo, filho. É o que a gente chama na saúde de determinação social. A presença, a participação ativa dos pais determina o custo de vida, determina a saúde ou o adoecimento das pessoas. Então é por aí que a gente quer caminhar um SUS que olhe para a saúde de maneira integral. E aí o pré-natal do parceiro é tão importante, porque ele oferece essa oportunidade onde os profissionais vão falar sobre o apoio psicológico, emocional e biológico que essa presença vai trazer e vão ao mesmo tempo também oferecer espaços de troca para esses homens. A gente tem que trabalhar essas outras frentes para que a gente possa promover processos de mudanças que implicam na saúde física, para que impliquem na saúde mental, que impliquem na felicidade das pessoas. Nosso objetivo central é promover felicidade, promover bem-estar, promover saúde. A gente quer apresentar o prazer dessa vivência para com os homens. O filho que vai vivenciar essa paternidade, ele vai poder reproduzir um modelo mais saudável e a gente tem a potência de promover um processo de mudança social. Se ela viu o pai dela dando banho, arrumando a casa, lavando louça, estando presente desde a infância, por que ela não poderia ter o mesmo papel na vida adulta? Eu quero trazer para o meu filho aquela relação que meu pai teve comigo, do olhar que corrige, né? Mas também do amor que ele pode chegar para mim e falar, você é o meu melhor amigo. Que o ganho é para todos.
grandes questões que a gente vê hoje, até mesmo o feminicídio, surge principalmente de masculinidades que não se entendem como pertencentes ao cuidado, ao zelo e principalmente à vulnerabilidade. Então é revolucionária a presença paterna desde a primeiríssima infância.